Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. Em tempo de Covid, temos ouvido as vozes dos negacionistas que recusam a evidência da pandemia e das medidas profiláticas, nomeadamente na toma das vacinas. Que implicações e quem são, qual a origem destes movimentos, é aquilo que vamos perceber hoje com os nossos convidados. Professor Daniel Sampaio, professor catedrático jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental e também escritor. João Caetano, senhor pró-reitor para os assuntos jurídicos e institucionais da Universidade Aberta. Muitas teses dos negacionistas são baseados em assuntos pseudocientíficos. Sr. Professor, vou começar por si. Qual é o papel da informação científica? Bom, começo por dizer que sempre houve negacionistas em todas as pandemias, que já foram estudadas e foram estudadas agora mais recentemente. Houve sempre pessoas que negaram a evidência acerca das pandemias. Nós podemos mesmo dizer que a mentira e a negação são companheiros habituais das pandemias e são os grandes aliados dos agentes patogénicos. Porque quando nós negamos a evidência das doenças e mentimos do ponto de vista da informação sobre a doença, nós estamos do lado do vírus neste caso. Estas pessoas são pessoas diversas, mas têm como tronco comum a dificuldade em aceitar os dados da chamada evidência científica, porque nós hoje sabemos que é uma doença que pode ser grave, a Covid-19. Eu sou um exemplo de uma pessoa que passou por uma situação muito grave, e não tomei na altura o cuidado que devia ter tomado, é importante frisar isso. Portanto, essas pessoas negam a evidência da doença, escondem a informação. Há episódios muito interessantes, logo da China, no início da pandemia, em que os primeiros médicos que avisaram que havia uma epidemia em Wuhan, na China, e que havia um vírus que estava a começar a espalhar-se, esses médicos foram afastados. As administrações hospitalares proibiram informações sobre isso, e nos Estados Unidos também. Portanto, houve a tentativa de silenciar essas vozes que estavam a chamar a atenção para isso, em que as administrações hospitalares, em vez de se preocuparem, por exemplo, com os equipamentos de proteção individual, estavam a tentar silenciar essas pessoas. Portanto, essa negação da doença é, hoje em dia, no século XXI, difícil de perceber. Porque... Mas há comportamentos, deixa-me só interromper, há comportamentos muito diferentes hoje destas pessoas, daqueles que existiram? Não são muito diferentes. A grande diferença é que são alicerçados em pseudociência. Antigamente, na peste negra, no século XIV, e na gripe espanhola, há um século, eram argumentos mais de ordem divina, portanto, em que as pandemias apareciam como um castigo dos deuses, era devido ao mau comportamento das pessoas que aparecia a pandemia. Agora, o grande problema dos negacionistas atuais é que se refugiam em argumentos pseudocientíficos. Isto também tem uma história interessante, por exemplo, no sarampo, houve uma altura em que se achou que não se devia vacinar contra o sarampo. Isso foi, convém lembrá-lo, foi baseado num artigo científico, ou dito científico, em que se relacionava o aparecimento do sarampo com a vacina do sarampo com o aparecimento do autismo. Ora bem, o que se passou depois foi que esse artigo era completamente falsificado, não era possível estabelecer essa relação de causalidade entre a vacina e o aparecimento do autismo. O autor foi completamente desprestigiado, o artigo saiu da comunidade científica, mas custou milhares de vidas, porque quando não se vacina contra o sarampo, morrem pessoas. E, portanto, agora é um bocadinho igual, portanto, são argumentos que são usados de pseudociência, um dos mais, como é que eu ia dizer, mais fanáticos é que a vacina causa esterilidade, o que é um argumento que não tem nenhuma base científica, mas tem, por exemplo, muita importância junto das pessoas novas, porque pensam, vou vacinar, não posso ter filhos. Mas Portugal deu uma resposta muito boa, deu uma resposta no sentido de vacinar em grande número, e essa é a melhor resposta que nós devemos dar aos negacionistas. Sr. Professor, como é que se pode promover a literacia científica? Por estes dias esteve em Portugal o professor John Ioannidis, que é um conhecido e muito famoso professor de Stanford e epidemiologista,
que publicou imenso, aliás é um dos autores mais citados, e que publicou imenso nesta fase da pandemia. Aliás, a ciência deu uma prova extraordinária nestes tempos, quebrando algumas regras, nomeadamente por forma a fomentar a partilha e a conseguir resultados. E é muito interessante porque um grande objetivo dele é produzir conhecimento com base em evidência, que é o que faz a ciência, evidentemente. Mas nós olhando, ou lendo o perfil dele na internet, ele diz o seguinte: a ciência é o que de melhor acontece à humanidade. Todavia, fazer investigação científica é como nadar num oceano à noite. E depois diz isto: Science thrives darkness. De facto, a ciência supera, ultrapassa a escuridão. E esta ideia da ciência que faz luz é muito importante, porque o negacionista faz o contrário. O que é que o negacionista faz? Tipicamente duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, nega factos verdadeiros, comprovados cientificamente, e acrescenta factos alternativos que não são verdadeiros, como forma de comprovar aquilo que se afirma. Ou seja, nós na sociedade contemporânea, e nós falamos do negacionismo em relação ao Covid e à ciência, mas há outros negacionismos, e de facto há um espírito negacionista ao longo da história que tem, todavia, um elemento novo no nosso tempo, que é o facto de existirem as redes sociais. E as redes permitem a multiplicação de notícias falsas, e isto tem um grande impacto a todos os níveis. Se nós repararmos, desde votos roubados, situações que a crise, que o problema da mudança climática não existe, são imensos os fenómenos a que contemporaneamente assistimos, e também no campo das vacinas. As redes sociais, a internet, vêm ou não a aumentar também o poder dos negacionistas? Sim, sem dúvida. Aliás, se nós olharmos, e essa é uma matéria que me interessa muito, dos movimentos sociais, aliás, já aludiu a isso, e especificamente os novos movimentos sociais que abordam causas muitas vezes imateriais e que operam com muita facilidade nas redes, evidentemente que muitas mentiras, muitas fake news proliferam, e esse é um dos grandes problemas contemporâneos, é que tem que haver uma regulação à escala global para isso, nomeadamente junto das entidades que neste momento autorregulam a produção e a disseminação da informação falsa, mas estamos muito longe daquilo que é necessário, porque sabemos que os prejuízos são muito significativos. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em que se afirma perentoriamente, e utilizando também muitas redes sociais, não só, mas também, que tinha havido uma fraude eleitoral massiva. Foram milhões os cidadãos americanos que acreditaram nisto. Sr. Professor, o que é que se pode fazer? Informação, portanto, muitas vezes a informação não é suficiente, a informação tem que ser bem pensada. Há vários exemplos que contribuem para que estas ideias negacionistas continuem. Um dos exemplos é propagar mentiras, como eu disse há bocado, situações que não são verdadeiras. Outros é dar pouca informação. Por exemplo, em Portugal, que temos um país, felizmente, com uma alta taxa de vacinação, mas continuamos a ter pessoas que morrem e pessoas internadas, embora muito menos. Ora bem, é muito importante explicar que as pessoas que estão internadas são pessoas ou que não tenham a vacinação completa ou que tinham outros fatores de risco. Outra coisa que é muito importante explicar é que num país que vacinou tanto, quais foram as consequências graves, os efeitos secundários graves da vacina. São muito poucos. Mas as pessoas não sabem isso, porque no meio destas pessoas que negam a vacina também há pessoas com muito medo. Isso é um medo psicológico, que é um bocadinho diferente. São pessoas que não estão contra a vacina, mas têm medo de ser vacinadas. Tem-se feito pouco sobre isso. Tem-se feito pouco no sentido de explicar que a vacina é segura e eficaz. E há números que nós podemos dar, que são muito importantes. As pessoas dizem assim: para que é que eu me vou vacinar se continua pessoas a estarem doentes, a doença continua a espalhar-se? Eu conheço um caso de uma pessoa que está vacinada e está agora doente. Está bem? Mas essa pessoa não vai ter uma doença grave, não vai morrer, a não ser que seja uma pessoa muito idosa e com doenças associadas. Esse tipo de informação mais discriminada é importantíssimo, porque senão ficamos assim numa espécie de um limbo à volta destes temas, e para uma pessoa que está com dúvidas, as dúvidas não são esclarecidas. Eu sou a favor que se fale com os negacionistas,
porque é preciso esclarecê-los, não temos que ter medo e temos que, às vezes há um certo fanatismo, esse fanatismo às vezes é um bocadinho assustador, quando vemos o Presidente da Assembleia da República a ser assim insultado, nós interrogamos o que é que se estará a passar. E isso, evidentemente, foi uma coisa altamente condenável. Mas há outras pessoas que não têm essa atitude tão aguerrida e que nós precisamos de esclarecer. E no nosso país acho que falta informação mais discriminada. Acho que não basta dizer as pessoas que estão internadas e as pessoas que morrem, é preciso dizer mais coisas sobre a doença na fase atual em que estamos, para conseguirmos vacinar o resto que falta e para conseguirmos lutar por melhores condições do Serviço Nacional de Saúde, que é muito importante. O Sr. Professor fala do medo e podemos falar também das crenças religiosas. Sim, sempre aconteceu isso. Por exemplo, há crenças religiosas que impedem uma transfusão de sangue, não é? Eu, quando trabalhei muitos anos no hospital, encontrei alguns casos dessa situação. Isso é uma questão muito interessante do ponto de vista ético, até que ponto é que o médico deve respeitar essas crenças religiosas. Quando estamos numa pandemia que mata vidas, eu acho que temos que ultrapassar essa situação e ajudar as pessoas a perceber que podem manter as suas crenças, mas podem ser vacinadas e podem ser tratadas. Porque também há pessoas que têm medo de ir para os hospitais, que é outro aspecto muito interessante das pandemias. São as pessoas que ficam em casa, que não se sentem muito mal, que têm muito poucos sintomas e que podem morrer em casa. Eu sou um exemplo disso e por isso é que eu escrevi um livro sobre este tema, justamente para explicar que eu estive 8 dias em casa com muito poucos sintomas, não me sentia mal, dizia que estava levemente constipado, era o que eu sentia, uma obstrução nasal, e depois quando fui ver o oxímetro e ver a saturação de oxigênio, estava com um nível baixíssimo. Ou seja, se eu não tivesse tido uma família e amigos que me chamaram a atenção, eu provavelmente, se fosse uma pessoa muito solitária, teria morrido. São estes aspectos que devem levar as pessoas a procurar o tratamento e que nós precisamos de esclarecer. Sr. Professor, o papel da informação. Ora bem, as universidades supostamente transmitem um pensamento racional, comprovado cientificamente, à margem do que possam ser as crenças individuais, as crenças das pessoas. Eu dei aquele exemplo desse professor americano de Stanford que esteve em Portugal, e há, de facto, muitas universidades que trabalham, desde logo que trabalham no combate à pandemia, mas também tem de haver, hoje, uma grande aproximação às pessoas. Eu há pouco dizia que o combate à pandemia foi, pelo desenvolvimento da vacina, foi muito feito pela partilha de informação. Ora bem, a partilha de informação deve existir não apenas no seio da comunidade científica, mas com as pessoas na comunidade política. Isso parece-me crucial. E a comunicação social tem que ter, mas lá está, aqui entramos neste problema muito difícil, que é a comunicação social e as redes sociais não são a mesma realidade. E muitas vezes não existe um filtro. Agora, deveria haver, e tem de haver necessariamente... Posso-lhe perguntar qual é o papel da comunicação social no pós-pandemia? Como é que ele deve... Que entendimento é que o professor tem? A comunicação social, em relação a vários outros exemplos, enfim, o caso dos fogos, o caso dos suicídios, agora mesmo o caso da violência no desporto, quando alguém, mesmo que não há violência, mas em que alguém entra inopinadamente num campo, a comunicação social está de acordo para não divulgar esses factos. Aqui deve estar também ao serviço daquilo que é o conhecimento científico. Isto é, o professor Daniel Sampaio referia um caso que é muito relevante. Há pessoas que não são verdadeiramente negacionistas, que vivem apenas com medo. Não é? E essas pessoas devem ser informadas. Apesar de tudo, Portugal tem taxas em matéria de vacinação, taxas extraordinárias. Mas os dados que o professor Daniel Sampaio referia são dados muito relevantes. São poucas as pessoas que, já com a vacinação completa, que morrem com Covid. A taxa de letalidade é muito inferior. Isto tem de ser transmitido claramente. Mas os negativistas, portanto, ou seja, estes movimentos continuam
e focam muito esta realidade de continuam pessoas a adoecer, continuam pessoas a morrer. Não, e continuam a atrair pessoas. Todavia, a comunicação social fez, e aí fez também um excelente serviço, ao mostrar à população aquilo que foram as reações, seja com o vice-almirante Gouveia e Melo, seja fosse com o presidente da Assembleia da República, fosse mesmo no caso de um juiz que perante a PSP toma uma atitude absolutamente inaceitável. E isso, eu não tenho dúvidas, o impacto sobre a população foi muito positivo, porque as pessoas perceberam, bem, estas pessoas não são seguramente normais, digamos assim, no seu comportamento. Falámos do número de vacinados que Portugal tem. Há, não em Portugal, mas lá fora, muitos empregadores que estão a exigir aos seus colaboradores já a toma da vacina. Caso contrário, não podem exercer a sua profissão. Estamos aqui a falar liberdades, garantias. Sim, isso é um tema muito importante. Sempre existiu também. Porque numa pandemia nós temos que ter medidas farmacológicas, fármacos, tratamentos, mas temos que ter medidas de saúde pública e as medidas de saúde pública são essenciais. Portanto, se nós na fase aguda da pandemia não tentarmos isolar as pessoas, isso sempre foi assim, se não tentarmos isolar as pessoas, o agente patogénico espraia-se com muito mais facilidade. Mas depois temos aqui uma questão muito importante, que é até que ponto é que estamos a cercear as liberdades individuais. Quando nós obrigamos as pessoas a ficar em casa, por exemplo, na China era literalmente obrigar, as pessoas eram empurradas para as suas casas pelos agentes policiais, eram fechadas em casa à força, foi assim que eles contiveram a pandemia, mas isso não é possível, por exemplo, na Europa, onde as liberdades individuais, há muito mais consciência das liberdades individuais. Portanto, é um equilíbrio. Como é que isso se resolve? Resolve-se com a participação das populações. Quando nós conseguimos utilizar, falar com as pessoas e chamá-las à importância da sua ação, quando procuramos que elas tenham uma voz ativa e não sejam apenas empurradas para os factos, nós temos melhor adesão das populações. Eu, por exemplo, acho que essas medidas extremas de obrigar as pessoas a estarem vacinadas, acho que isso não vai resultar muito bem, porque vai criar uma grande contestação social. Agora, é preciso, repito, chamar as pessoas à atenção, a pô-las, por exemplo, um aspecto muito interessante em Portugal foi a adesão dos jovens, porque se repararem, inicialmente dizem, não vão ligar nenhuma, só querem brincar, só querem sair à noite, mas quando se fez alguma coisa específica, portanto, quando se abriram dias específicos para os jovens e se criou música e o vice-almirante foi falar com as pessoas mais novas, a adesão foi muito boa. É assim que temos que trabalhar, quer dizer, temos que puxar as populações para as nossas causas e explicar-lhes que neste momento é uma questão científica, porque o negacionismo atual tem pouca base, não é? Quando nós estávamos no domínio daquilo que podia ser uma vingança dos deuses, aí podia-se perceber melhor. Agora, com tanta evidência científica da importância da vacina e o relativo êxito do tratamento, porque muitas pessoas que estão internadas com doenças graves, essas pessoas, com o tratamento que é feito, que não é muito, é basicamente derivados da cortisona e oxigênio, mas é um tratamento relativamente eficaz em relação a essa doença. São esses argumentos que nós temos que utilizar para chamar as populações para a nossa causa. Sr. Professor, creio que sobre esta matéria também... Não, esta ideia é muito importante, porque tendo nós um sucesso enorme com as taxas de vacinação, nomeadamente entre os jovens, poderá haver, por exemplo, da parte dos jovens, e seria bom prestar atenção à taxa de sucesso dos testes que são feitos, mesmo após a tomada das vacinas. Poderá haver alguma facilitação, sobretudo da parte dos jovens, que ainda assim aderiram massivamente, e isto é notável. Portugal, de facto, neste ponto, é algo de que eu, como português, me orgulho muito, porque estamos à frente de toda a gente, não é? De qualquer forma, todos os cuidados são poucos. Todos os cuidados são poucos e a informação insistir, porque de facto, por exemplo, na Itália, o Sr. Professor falava que medidas, digamos, limitadoras da liberdade, na Itália estabeleceu-se como obrigatório que todas as pessoas que trabalham com outras pessoas tinham de se vacinar obrigatoriamente. Bem,
em Portugal não foi necessária uma medida dessas, porque apesar de tudo as pessoas vacinaram-se. E aquelas que não se vacinaram porque não quiseram, porque têm medo, ou até por outras razões, têm um exame, um PCR e apresentam. Mas informação sempre, porque a sociedade, esse é um direito e é um dever, simultaneamente, da parte dos poderes públicos, de informar as pessoas. Eu não tenho dúvidas de que uma pessoa bem informada mais dificilmente tomará estes caminhos, porque também é muito interessante perceber qual é que é o perfil dos negacionistas, dos verdadeiros negacionistas, quais são os motivos. De facto, há razões religiosas, enfim, isso mereceria muitos estudos e alguns estudos que estão a ser feitos, mas há outras, também há razões políticas, e os casos de Brasil, Estados Unidos e outras, e agora nos negacionismos de forma mais ampla, e depois também há situações, enfim, mais complexas de outro tipo de interesses. Mas quem são as pessoas quem são os negacionistas? Em muitos casos, provavelmente, haverá situações de isolamento social. Não é? Pessoas, ou então pessoas que são alimentadas, e isto também é outro fenómeno muito interessante, pelos líderes populistas, e portanto vamos lutar, isto são ideias das elites, e portanto tudo isto são as conspirações das elites, se não à escala nacional, à escala global, porque são tudo, os políticos grupos são todos mais radicais. Grupos radicais, sim. Professor, é preciso explicar às pessoas que esta é realmente uma doença que pode ser muito complicada. Sim, é preciso dar testemunhos da vivência dos doentes, porque se repararmos na comunicação social aparece sobretudo as questões da organização dos serviços, a questão da vacinação, a questão das carências a nível do tratamento, mas há muito poucos testemunhos sobre o que é que o doente pensa. Aparecem corpos e agora a serem vacinados, mas o que é que de facto as pessoas sentem? Eu concordo com o que o professor acabou de dizer, que era muito interessante fazer um estudo sobre os perfis psicológicos destas pessoas que têm esta posição de negação da doença. Em relação ao sofrimento que as pessoas passam internadas, é muito interessante, porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem que no Covid grave as pessoas não se podem mexer, que é talvez a coisa pior que pode acontecer, porque o músculo ataca as fibras musculares e, portanto, as pessoas ficam impossibilitadas de levantar o braço para comer, de se levantarem da cama e, portanto, têm uma imobilidade total de início e depois é preciso uma enorme paciência dos técnicos, uma persistência muito grande dos doentes para reaprenderem a andar e para reaprenderem a fazer os movimentos finos. É das coisas mais assustadoras do doente Covid, é que não se pode mexer, nem sequer pode opor o polegar aos outros dedos, que é um gesto tão simples, e são precisos muito mais técnicos dessa área nos hospitais, porque nos hospitais há médicos e enfermeiros, mas, por exemplo, há poucos fisioterapeutas, há poucos terapeutas ocupacionais que têm um papel importantíssimo nesta doença. Portanto, é importante também aproveitarmos esta situação do tratamento para chamarmos a atenção das carências do nosso Serviço Nacional de Saúde, que, na minha opinião, deu uma resposta muito boa, porque os doentes foram muito bem tratados, eu sou um exemplo disso, mas, ao mesmo tempo, mostrou carências importantes que estão agora a vir ao de cima, em movimentos de admissão dos médicos e de outros técnicos, porque é preciso percebermos que quando existe uma pandemia, há também outros doentes que não estão a ser tratados e depois vem a crise das outras patologias que não foram devidamente salvaguardadas. Portanto, é importante refletirmos que, a nível do Serviço Nacional de Saúde, se possa tirar como consequência a importância de valorizar os seus técnicos, não só os médicos, mas todos os técnicos, e também as auxiliares da ação médica têm um papel tão importante junto dos doentes, e tirarmos a consequência positiva, que é robustecermos o nosso Serviço Nacional de Saúde, que me parece fundamental. Numa altura em que estamos já a vacinar com a terceira dose pessoas portanto, com mais de 80 anos, é preciso haver um grande reforço desta informação? Sim, sem dúvida. A informação, é muito interessante estudarmos a informação em Portugal, porque claramente foi excessiva no período agudo da pandemia. Eram notícias constantes, boletins de saúde constantes, relatos sobre mortes, sobre tratamentos, etc. Houve uma inundação e é muito interessante porque já há estudos que provam que o aumento das situações de ansiedade e depressão, que aumentaram cerca de 20% com esta pandemia, uma das faixas das pessoas que aumentou em nível da ansiedade e depressão foram as pessoas que viam mais de 1 hora de notícias por dia.
E, portanto, as notícias permanentes sobre as mortes e os tratamentos foram excessivas. Agora acho que se caiu um bocadinho no contrário, não é? Como se dissesse o dia da libertação. Bem, não houve libertação nenhuma. Nem eu acho que se possa falar de vitória sobre o vírus, porque eu não gosto nada da metáfora da guerra. Acho que isto não é uma guerra, não é? Acho que é ciência de um lado e um vírus do outro. É assim que se deve pôr. E não é uma batalha. E não se pode dizer que as pessoas estão libertadas e que o vírus foi vencido, porque, de facto, continua a haver pessoas doentes e continuamos a ter que ter algum cuidado no nosso relacionamento interpessoal e na nossa higiene, a nível, sobretudo, das mãos, porque, curiosamente, as pessoas deixaram de lavar as mãos com frequência, que é tão importante na disseminação desta doença. Sr. Professor, quase a terminar, quer acrescentar... Só dizer uma coisa que ao mesmo tempo é um agradecimento ao professor Daniel Sampaio, e eu falo pela experiência de uma mãe com mais de 80 anos, que ainda há poucos dias me dizia, porque viu o seu testemunho e naturalmente de uma pessoa muito reconhecida na sociedade, isso é muito importante para ela, porque lá está, alguém que também via muitas notícias no período do auge da pandemia e que nunca esteve contra as vacinas, pelo contrário, desejosa por tê-las, mas com medo. Com muito medo. E este testemunho e outros assim são notáveis, produzem, eu diria, atrevo-me a dizer que produzem um aumento de bem-estar nas pessoas e, sobretudo, pensando nos nossos idosos, eu acho isto extraordinário. Portanto, também lhe agradecer publicamente, porque estes testemunhos são cruciais. Obrigada aos dois. A ciência e os movimentos negacionistas há em Portugal, na única Universidade Pública de Ensino à Distância.